Bom dia, tarde ou noite, Raimundo dos Livros de volta, e dessa vez vamos falar de poesia aqui no canal pela primeira vez, pois vamos falar do livro Espumas Flutuantes, do Castro Alves. É um livro que alguma outra poesia já apareceu para mim na época da escola, mas a gente sabe que essas não são as poesias mais famosas dele. Depois da vinheta a gente vai conversar melhor tanto sobre ele, como sobre algumas das poesias que estão aqui nesse livro, que foi o único que ele conseguiu publicar ainda em vida. Sendo o único livro publicado ainda em vida por Castro Alves, a obra Espumas Flutuantes vai trazer o lado mais sensível, romântico e por vezes até sombria do poeta. Em cerca de 54 poemas, Castro Alves vai tratar desde o prazer de se viajar, a importância da leitura, o amor erótico e romântico, além da luta pela liberdade no Brasil e da consciência da própria finitude. Quem foi Castro Alves? Nascido Antônio Frederico Castro Alves em março de 1847 em Curralinho, na Bahia, o autor morou também em Recife e em São Paulo, tendo formação em Direito e se tornando um dos grandes intelectuais quando se trata da literatura política da terceira geração romântica brasileira. Bom, eu acho que a princípio é interessante a gente falar da estrutura que esse livro aqui vai ter, essa versão que eu tenho, que é da Biblioteca Folha. Foi lançada há muitos e muitos anos atrás, eu acho que eu devia ter o quê? Quantos aninhos? 1997 é quando foi publicado esta versão aqui. Essa versão é bem interessante porque ela traz um prefácio do Manuel Bandeira. E no prefácio ele não vai focar muito nos Espumas Flutuantes nem nos poemas que estão aqui. Ele vai focar na vida dele mesmo, do Castro Alves, onde ele nasceu, como foi o crescimento dele, o fato da vida dele ter acabado muito cedo. Ele morreu com 20 e poucos anos de tuberculose e já tinha sofrido um acidente que fez com que ele perdesse o pé, então ele sempre teve a saúde muito debilitada. Então vai tratar disso e da importância dele como poeta e escritor devido às lutas cívicas dele, tanto da época da independência do Brasil como na questão abolicionista, né, da luta contra a escravidão. Então esse vai ser o foco do prefácio do Manuel Bandeira. Continuando, você vai ter a dedicatória e o prólogo do próprio Castro Alves. Aqui no prólogo, o Castro Alves ele vai já tratar mais da relação desses poemas. Ele vai falar de uma forma geral por que ele quis escrever esse livro. E aí ele vai comparar os versos dele em gerais com as espumas flutuantes do mar. Que seja aquelas coisas que vão, vêm, que deixam como se elas ficassem ali, significando que a água passou, às vezes violentamente, às vezes calmamente, mas vão ficando aquelas espumas. É uma visão meio assim, bonita, mas ao mesmo tempo, eu não sei se eu diria triste, mas eu acho que é uma visão mais saudosista do próprio trabalho dele. E talvez isso se dê porque quando ele escreveu aqui esse prefácio, ele meio que já imaginava que ele não ia ter ainda muito tempo de vida, porque, como eu falei, ele era uma pessoa muito adoentada. Então eu acho que é por isso que ele dá o título de Espumas Flutuantes. Ele vai citar espumas em alguns momentos aqui nesses poemas, mas eu acho que principalmente era por isso, era porque ele via o que ele escrevia e toda a situação que estava acontecendo no Brasil e no mundo, que ele trata, em especial nos outros poemas, ele via como ondas que vão e voltam, porém as espumas flutuantes, essas espumas seriam o que ele deixou de uma espécie de legado, né, a poesia dele. Essa é a minha interpretação, baseada no que ele escreveu no próprio prefácio. Agora, como falar dos poemas que, como eu disse, são bem diferentes? Eles vão ter sempre o mesmo tema? Não. Eles vão tratar de temas muito diversos. Então vão desde daquela paixão muito adolescente, muito imatura, até o dia da independência da Bahia, que foi 2 de julho. Então, não sei se vocês estão entendendo. É como se ele tivesse feito uma compilação de assuntos que ele gostava de tratar e colocado no mesmo livro, nesses diversos poemas. Então o que eu vou fazer aqui é citar alguns desses poemas, principalmente o que eu gostei mais, no sentido de que foi o que eu li mais vezes e o que mais me deixou assim reflexivo,
Eu acho que é a palavra correta. Em paralelo, eu vou falar do que eu menos gostei, que eu achei um saco quando eu li e eu falei, meu Deus, eu vou ter que ler de novo porque eu vou fazer o vídeo sobre esse livro. O que eu menos gostei, começando por baixo, na minha opinião, claro, foi o Laço de Fita, se eu não me engano. Isso, o Laço de Fita, exatamente. Nesse poema aqui, que tem, nessa versão aqui que eu tô, tem 1,5 página, ele vai tratar de uma apaixonite que ele teve quando ele era naquela fase final da infância, pré-adolescência, etc. E ele se apaixonou por uma garotinha, que aqui ele trata como Pepita. Eu imagino que seja como ele tá tratando ela, porque tá com a letra maiúscula. Se fosse só pra comparar ela com uma Pepita de ouro, eu acho que seria no minúsculo. Posso estar falando a maior besteira do mundo? Posso, mas poesia é assim. É assim que eu compreendi. Então ele devia ter esse apelido na mente carinhoso pra ela de Pepita. E é isso, ele fala sobre... Em vários versos... Perdão, em várias estrofes ele começa falando como ele é apaixonado por ela e fazendo algumas descrições bem românticas sobre ela, sobre como os cabelos dela são bonitos, como elas ficam bonitas na sombra, que ele é apaixonado, louco de amores por ela, e ele sempre vai terminar a estrofe evocando o laço de fita, que provavelmente é a memória mais forte dele. Então eu vou ler um para vocês entenderem. Na selva sombria de tuas madeixas, nos negros cabelos de moça bonita, fingindo a serpente que enlaça a folhagem, formoso enroscava-se o laço de fita. Esse foi o segundo estrofe. Aí na quinta ele faz assim: meu Deus, as falenas têm asas de opala, os astros se libram na plaga infinita, os anjos repousam nas penas brilhantes, mas tu tens por asas um laço de fita. É isso. Eu não gostei, além de ele ser bem melodramático e românticozinho, assim. Realmente não gostei. Ele me lembra muito uma música, vocês vão rir muito agora dessa bobagem que eu vou falar, mas ela me lembra muito uma música de uma banda que eu acho, posso estar bem equivocado, porque tem uns 20 anos que eu ouvi essa música. Chamada Estaca Zero, o nome da banda. E o nome da música... Passou uma moto aí envenenadíssima. Eu acho que é Estaca Zero o nome da banda. E eles tinham uma música que chamava Sapatilha 37. Eu não sei se o nome da música era esse, mas o refrão dela falava da Sapatilha 37. Então, resumindo a música, ele um dia tinha ido pra uma festa, o cantor, e lá ele dançou com uma menina que ele não sabia o nome, não sabia nada, mas ele estava muito apaixonado por ela. E ele nunca mais encontrou com ela. Porém, ele lembrava da sapatilha dela, que era uma sapatilha 37. Acredito que seja o número, né, do tamanho do pé da moça. É isso, eu não gostava da música, não gostei do poema. Bom, o poema que eu mais gostei foi o As Trevas. E ele é... Eu acredito que ele seja o maior poema que tem aqui, porque vocês estão vendo, apesar do livro ser curto, tem muitos poemas aqui. Então, no geral, eles vão ter 1,5 página muito estourando. Esse aqui tem 4 páginas, eu imagino. 1, 2... São 4 páginas de poema. Ele é um poema bem forte. Ele evoca várias coisas, mas principalmente ele é como se fosse alguém tentando descrever um pesadelo que teve no início. E aos poucos ele vai tomando cada vez mais uma proporção épica. Eu vou ler aqui um pedacinho de uma estrofe para vocês sentirem aqui o peso dele. Olha aqui. E outra coisa desse poema é que as estrofes são enormes, não são assim pequeninas como aquele do laço de fita que eu li, são enormes mesmo, justamente para dar essa noção aí de tamanho, de resplendor, de tudo. Então eu vou ler só esse aqui, e aí vocês depois eu vou ver se eu acho o link só dele e vou colocar aí para vocês lerem inteiro. Mordiam-se entre si os moribundos, mesmo os cães se atiravam sobre os donos, todos exceto um só, que defendia o cadáver do seu contra os ataques dos pássaros, das feras e dos homens, até que a fome os extinguissem ou fossem os dentes frouxos saciar algures. Ele mesmo o alimento não buscava, mas, gemendo um uivo longo e triste, morreu lambendo a mão, que inanimada já não podia lhe pagar o afeto. Então vocês veem que já é uma coisa bem... também é dramática, mas é dramática num sentido de quase uma coisa gótica de filme de terror mesmo. E é isso. E outra coisa que eu queria destacar aqui, dentro dos poemas dele, é que acabou sem querer fazendo meio que uma conversou com uma leitura que eu estou fazendo aqui no canal
tem os vídeos aí, já pelo menos 2 vídeos, se eu não me engano, do livro das Mil e Uma Noites, que é aquela história da Sherazade e tal, que tá tendo que contar várias histórias repetidamente para um príncipe barra sultão barra rei, enfim, o nome que, dependendo da versão, você vai ter, que ele mata as esposas toda vez que acaba as núpcias dele. Ele casa com uma esposa, ele foi corno anteriormente, e um corno muito feio, e aí ele ficou com ódio das mulheres, e aí a vingança dele é se casar num dia e durante a noite matar a mulher depois das núpcias. E a Sherazade se vê nessa missão, né, de impedi-lo, e fica recontando as histórias. E recorrente nas histórias da Sherazade estão os gênios. E aqui nesse livro você tem pelo menos 2 poemas tratando de gênios. E é interessante que um desses poemas tá aqui na página 42. Ele vai se chamar O Voo do Gênio. E é interessante porque ele vai ser em homenagem à atriz Eugênia Câmara. Essa atriz, ela foi uma das grandes paixões, se não a maior paixão do Castro Alves, mas era aquela paixão, como é que se chama quando você não é exatamente correspondido? Não era como se eles fossem namorados e nada disso. É como se fosse platônico, vamos dizer assim. Então vários dos poemas românticos dele vão ser em homenagem a ela, e coincidentemente esse que se chama O Voo do Gênio é em homenagem a ela. Onde me levas mais, anjo divino? Vem ouvir sobre as harpas inspiradas o canto das esferas namoradas. Quando eu encho de amor o azul dos céus. Quero levar-te das paixões dos mares, quero levar-te a dédalos profundos, onde refervem sós e céus e mundos, mais sós, mais mundos, e onde tudo é meu. Outro poema que ele vai tratar de gênios é na página 24 dessa minha versão, chama Ahasverus e o Gênio. E aqui ele vai tratar mais sobre o Ahasverus. Ele é um personagem que ele cria aqui pro poema, e ele é um judeu, e ele vai fazer um paralelo do Ahasverus com essa entidade mística que é o gênio. Vou ler aqui uma estrofe para vocês também. O gênio é como Ahasverus, solitário a marchar no itinerário, sem termo desistir, invejado, a invejar os invejosos, vendo a sombra dos álamos frondosos, e sempre a caminhar, sempre a seguir. Bem interessante, foi uma intertextualidade que eu não estava esperando realmente quando eu peguei o livro aqui para ler. Por fim, apesar dessa, como eu disse, esse livro aqui não ser o foco, essa luta política cívica do Castro Alves, vai ter sim um pouco disso, e eu acho muito bom a gente marcar, né, demarcar como um dos poemas principais o Ode ao 2 de julho. 2 de julho é a data que se comemora a independência da Bahia, né? E aqui na página 90 é que vem essa homenagem dele a essa luta. Não eram 2 povos que abalavam naquele instante o solo ensanguentado. Era o porvir em frente ao passado, a liberdade em frente à escravidão. Era a luta das águias e do abutre, a revolta do pulso contra os ferros, o pugilato da razão com os erros, o duelo da treva e do clarão. Então, novamente, ele vai fazer aqui essa oposição de luz e sombra, que ele vai fazer mesmo nas histórias de amor. Então, você vê que ele tem muito disso, né? Eu justifico tudo isso porque ele estava com esse problema de saúde, então ele via tudo dessa forma, dessa ótica, em que você tinha o bem e o mal caminhando todos juntos. Então, desde quando a moça bonita lá do laço de fita tem o cabelo dela é tão bonito que as sombras não conseguem impedir de você ver. Você tem o pesadelo dele sobre as trevas, onde ele vai trazer toda essa imagética triste, meio apocalíptica. E você tem aqui também ele fazendo essa oposição entre liberdade e escravidão, luz e trevas na luta do 2 de julho. Outra coisa interessante desse poema, que está nessa parte que eu li, é que ele não vai colocar o 2 de julho e a luta da independência do Brasil em geral como se fosse uma luta entre 2 povos, ou seja, não era portugueses contra brasileiros. Era uma luta de princípios, onde você tinha um povo que queria ser livre de um jugo imperial, que era o Império aí de Portugal, etc. Então tem essa parte também que não deixa de ser bem cívico, comparado mais com outros poemas do Castro Alves, que são, não diria mais famosos, mas são mais lidos justamente porque ele ajuda você a entender o contexto político e social do Brasil daquela época.
E é isso, vocês já leram este livro, vocês leram já alguma vez poemas do Castro Alves, poesias dele? Então, se você já fez isso, coloca aqui embaixo qual é que você mais gosta, se tem alguma que você não gosta, se você estudou o Castro Alves na época da escola. E fica por aí, se inscreve se puder, curte o vídeo e a gente se vê falando de livro ou de quadrinhos logo logo. É isso. Tchau e muito obrigado por você que assistiu até aqui.